O que nos espera agora? Que texto, que militares, SpaceX de novo, pessoal, olha aí, SpaceX 2014, ok? Texto que caiu na SpaceX de 2014, certo? Bora lá, pessoal, bora lá. Japan, WW2, aí é sempre se referindo à Segunda Guerra, viu, gente? World War II, certo? World War II, certo? Então aí é sempre se referindo a... Toda vez que vocês verem o WW2, é porque está se referindo à Segunda Guerra. A soldier, um soldado japonês, do Japão, né? Da Segunda Guerra Mundial. Who refused, que se recusou. Refuse é o verbo recusar. A surrender, a se render. Até parece um pouquinho, né, gente? Surrender, se render. Dies, morre. Então, o texto vai falar de uma forma, como eu disse sempre a vocês, SpaceX normalmente relata fatos no passado, certo? A gente aqui vai falar de uma notícia, né, que um soldado japonês da Segunda Guerra que recusou a se render, que ele morreu, certo? Obviamente contando o fato muito tempo depois, né? A Japanese soldier, um soldado japonês, who, pronome relativo, que se recusou a se render after World War, depois da World War II, depois da Segunda Guerra, depois que a Segunda Guerra acabou e passou, ó, verbos do passado aqui vai aparecer um monte, viu, gente? E passou 29 anos na selva. Quanto tempo ele passou na selva, gente? 29 years. E passou 29 anos na selva. Has died, morreu. Aqui não está dizendo quando, por isso usou o present perfect, certo, gente? É diferente o present perfect do simple past. Aqui está falando de um fato acabado no passado. A Segunda Guerra acabou? Acabou. Ele não passou 29 anos lá? Sim. Um fato no passado acabou. Ele morreu, ele faleceu, eu não sei quando. Então eu digo que has died, ok? Com a idade de 91 anos em Tóquio. Hiro Onoda remained, ele permaneceu na selva. Então foi por isso que ele não se rendia, né? Ele estava dentro de uma selva lá, intocado, como diz aqui no cearês. O intocado é que não sai de jeito nenhum, viu, gente? Na selva, ele permaneceu na selva, na ilha de Lubang, perto de Luzon, in the Philippines, nas Filipinas, galera. Isso ele fez até 1974, pessoal. 40 até 74, 30 anos intocado lá, né? Ele se recusava a se render, achava que estava em guerra ainda contra os aliados japoneses aí, né? Como é o nome da criatura? Hiro Onoda, certo, pessoal? Então ele ficou até 1974 nessa jungle, nessa selva, numa ilha lá, nas Filipinas, the Philippines. Até 1974, aqui vai apresentar um motivo, né? Porque ele não acreditava que a guerra tinha acabado. Olha aí, Diegão, ele ficou lá no meio intocado, porque ele não acreditava que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado. Então a galera, como nós chamamos aqui no Cearês, a negada, chegava para ele: ei, japonês, sai daí, rapaz. Não, nós estamos em guerra ainda. Não sai daqui não, certo? Então ele ficou lá intocado e não saía, porque ele não acreditava que a guerra tinha acabado. Dois tempos verbais diferentes, certo, gente? He did not believe, ele não acreditava, simple past, na negativa, certo? Ele não acreditava que a guerra tinha acabado. He was finally persuaded. Ele foi finalmente persuadido, convencido, né, gente, a sair, to emerge, a sair lá, né, de onde ele estava intocado nessa selva aí. After his aging former, que nós vimos former hoje, né, gente? O antigo ex-comandante, certo?
o comandante anterior dele, envelhecido, né? Então ele foi finalmente convencido a sair depois do seu ex-comandante, oficial comandante, envelhecido, ou seja, né? Em 1974, esse comandante foi lá e convenceu ele a sair do meio do mato, né? Was flown, foi levado aqui, é o particípio de fly, certo, gente? Então o cara foi levado de avião para vê-lo. Então, galera, precisou o comandante lá, rapaz, sai daí, já estamos lá, nós já estamos no Japão, já acabou a guerra e tal. Aí ele foi convencido a sair, né? Onoda was greeted. Onoda foi recebido como um herói ao seu retorno ao Japão, né? Então, ele foi recebido, greeted, como um herói quando ele retornou ao Japão, aí em 1974, né? Que ele ficou lá até 1974. The Young Soldier, o jovem soldado, a gente está falando dele em 1974, né? Na época da guerra, certo? O jovem soldado, quando ele era jovem, quando tinha começado a guerra, né? Ou quando estava no meio da guerra, enfim. Had orders, ele tinha ordens para not to surrender, para não se render, certo? Um comando que ele obedeceu for nearly, almost, quase 3 décadas, certo? Então, disseram para ele, não se renda, aquele comandante que foi buscar ele, né? Não se renda de jeito nenhum, né? E ele não saía lá da toca por causa disso, né, galera? Ele obedeceu mesmo a ordem e ficou lá dentro, certo? Por quase 3 décadas ele obedeceu esse comando, essa ordem. E se tornou, aliás, aí a explicação dele, né, pessoal? Entre aspas, a citação. Eu me tornei um oficial e eu recebi uma ordem. Se eu could not carry, se eu não pudesse realizá-la, I would feel shame. Eu sentiria vergonha. Então, pessoal, isso tem muito a ver com a cultura japonesa, né? A honra, a pessoa não pode se envergonhar. Então, ele recebeu uma ordem, não recebeu a contra-ordem, a pessoa sair, né, do próprio comandante. Então, ele, né, na lógica dele, né, é que ele não poderia, a não ser que o próprio comandante desse a contra-ordem. I am very competitive. Então, ele está dizendo que é muito o quê, gente? Ele é muito disciplinado, né? Então, o competitivo aí é nesse sentido. Ele recebeu a ordem, tinha que cumprir, senão ele se sentiria envergonhado. Shame, ou vergonha, né? Vergonha, ele sentiria vergonha se não pudesse. Ele disse, então é a citação dele. 3 other soldiers, 3 outros soldados, então não era só ele, hein, pessoal? Estavam com ele até o fim da guerra. Estavam com ele até o fim da guerra. Um saiu da selva em 1950. Então esse ainda ficou 5 anos, né, com ele lá, né? Provavelmente também achando que a guerra não tinha acabado. And the other 2 died. E os outros 2 morreram. Então ele não estava lá sozinho, né, gente? Um saiu em 1950 e o outro morreram. E os outros 2 morreram, não diz quando, né, gente? Ok? Mr. Onoda, o senhor Onoda, ignorava várias tentativas to get him to surrender, para fazer com que ele se rendesse, certo? Então, gente, houve várias tentativas para ele se render, ok? Mas ele não obedecia. He later said, ele mais tarde disse, that he dismissed, que ele tinha despistado search parties. Aqui é grupos, viu, gente? Grupos de busca. Cuidado. Pessoal, party não é festa. Mas aqui é no sentido de grupo, certo, gente? Party pode ser um grupo, pode ser festa. A festa sempre é feita com um grupo. Raciocínio dessa forma, ok? Então,
ele despistava third parties, grupos de busca, que enviavam até a ele e panfletos jogados pelo Japão. Então, o Japão, né, jogava panfletos nesses locais onde tinham soldados, né, dizendo que a guerra tinha acabado. Então ele desconsiderava tudo isso. Because, aí vai dar um motivo, there was always something suspicious, porque para ele sempre havia algo suspeito. Então ele desconfiava que era os próprios aliados que mandavam isso aí, fake news, para ele sair da selva, né? So, então, he never believed, ele nunca acreditava que a guerra tinha realmente acabado. Então ele achava que era só um golpe dos aliados para ele sair da selva e ser preso. Though, embora Onoda had been officially declared dead, embora Onoda tivesse sido oficialmente declarado morto, então a galera achava que ele era morto, ó pessoal, certo? Em dezembro de 1959, então dezembro, ele estava lá na selva, mas como ele não saía e tal, ninguém via nada, né? A galera achava, o governo japonês achava que ele tinha morrido. Search parties, termo repetido, tá vendo? Search parties. Grupos de busca foram enviados em 1972. Então, mesmo assim mandaram grupos de busca, porque devia por ali ter a fofoca que tinha um japonês dentro do meio da selva, que morava gente por ali, né? Às vezes via ele se escondia, ia, né? Então, o grupo de busca foram enviados em 1972. When the last person from his group was killed by local police. Quando a última pessoa, não tinha mais 3 com eles, né, gente? Não tinha mais 3 com ele, então um saiu em 1950 e se mandou para o Japão. Os outros 2 morreram. Aqui está dizendo como um morreu, certo? Como foi que um morreu? Um deles, the last person. O outro já tinha morrido, não se sabe, não informa, né? Do seu grupo foi morto pela polícia local. Né? Você estava andando por ali, né? Roubando alguma coisa, né? Animal para comer alguma coisa, e foi morto, was killed pela polícia local. But they did not find him. Mas eles não o encontraram. Aí falando do Onoda, certo? O cara foi morto pela polícia, provavelmente estava sozinho. Onoda was now alone. Onoda estava agora sozinho quando essa última pessoa morreu em 1972. On February 20, em 20 de fevereiro de 1974, a Japanese man, um homem japonês, Norio Suzuki, encontrou Onoda after 4 days of searching, após 4 dias de busca. Então esse homem japonês aí foi lá para o lugar e decidiu encontrá-lo. Aqui não fala também, né, gente? Pode ter sido por acaso. They became friends, se tornaram friends, mas Onoda ainda se recusava a se render, a sair de lá, dizendo que ele estava aguardando por ordens de um oficial superior. Esse aí era obediente mesmo, não é não, Diegão? Mesmo o japonês falou, rapaz, a guerra já acabou, rapaz, o Japão hoje está desenvolvido. Na década de 70 o Japão já estava muito bem, né? Das finanças, né? E o cara disse para ele, não, eu só um superior que me tira daqui. Não é. Eles deram a ordem e eu tenho que cumprir. Então o Suzuki, né, o Norio Suzuki, returned to Japan, retornou ao Japão com fotografias dele mesmo e Onoda como prova do encontro deles. Então o cara tirou fotografias lá, né, para mostrar para o governo japonês que o cara ainda estava lá vivo em 20 de fevereiro de 1974. And the Japanese government located Onoda's commanding. E o governo japonês localizou o comandante de Onoda, o Major Yoshimi Taniguchi. He flew, eu mostrei para vocês o particípio, né? Ele voou, ele foi de avião até Lubang, onde em 9 de março de 1974 ele finalmente encontrou com Onoda
e rescindiu, deu a contraordem, a sua ordem original, in person, pessoalmente. Então ele chegou lá, de soldado, você está dispensado, né? Já pensou, Diego, se esse comandante tivesse morrido, esse aí tinha ficado lá até, certo? Então, esse major Yoshimi Taniguchi foi lá e rescindiu, deu a contraordem pessoalmente. Se esse major tivesse morto, né, ele não ia sair de lá de jeito nenhum, ok? The Philippine government, o governo das Filipinas, garantiu, deu a ele um perdão, pardon, embora é uma concessão, muitos em Lubang never forgave, nunca o perdoasse, forgive. Aí é o passado do verbo forgive, o verbo perdoar, viu pessoal? Passado forgave. Nunca o perdoasse por matar 30 pessoas. Então, ele cometeu, né, crimes lá, né, talvez na luta, né, durante sua campanha na ilha. Então, foi durante a campanha militar, né, gente? Então, aí não era bem ele, era ele como soldado, certo? Então, muitas pessoas lá não queriam perdoá-lo por ter matado 30 people, ok? Durante a campanha na ilha. The news media, a mídia dos noticiários, relatou isto e outros misgivings e outros erros que ele cometeu, né? Ele deveria roubar alguma coisa, né, para comer e tal. A notícia de Mises relatou isso sobre a matança de 30 pessoas, né, a matança de 30 pessoas e outros erros que ele cometeu lá, mas ao mesmo tempo deu boas-vindas ao seu retorno para casa. Então a própria mídia japonesa citou, né, que ele tinha matado 30 pessoas e outras coisas, misgivings que ele tinha cometido lá, mas ao mesmo tempo deu bem-vindas a ele ao seu retorno para casa. Ok, gente? BBC. De acordo com o texto, como eu disse a vocês, é característico da SpaceX, né, gente? Vinha essas várias frases. E como eu disse a vocês, gente, elimina primeiro para escolher depois. Não esqueçam disso. Primeiro elimina para depois escolher, certo, pessoal? Ok? Vamos lá, primeira. Hiro Inoda esteve na selva por 29 anos. Ei, galera, a gente leu alguma coisa sobre isso, não foi? Ele se recusou a se render depois e passou 29 anos na selva. Ó. Passou 29 anos na selva, galera, olha. And spent 29 years in the jungle. E o que diz a primeira, pessoal? Diz que ele esteve 29 anos na selva. Verdade, gente. Essa aqui está, a 1 está correta. Então, pessoal, a gente já pode eliminar, né? Escolher é meio difícil, né? Porque várias têm a 1. Mas a que não tem a 1 e a 1 está correta, era para estar aqui. Todas estão corretas, pode ser, certo? Porque all of them, todas elas, inclui a 1, certo? Então, a gente só deu para eliminar a letra A, certo, gente? Elimina para escolher, ok? 2. Hiro Inoda. Hiro Inoda was abandoned in the jungle by his country after the war ended. Ele foi abandoned. Ele foi abandonado? Hã? O que o texto diz? Lembra quando falou dos panfletos, gente? Lembram que eu apontei 2 vezes os search parties, que teve grupos de busca? Então, pessoal, está incorreto, ele não foi abandonado, né? Jogaram panfletos avisando que a guerra tinha acabado, ele dismissed, lembra o termo dismissed que eu li para vocês? Então, ele desconsiderava isso e se intocava lá e não queria sair de jeito nenhum, certo? Então, pessoal, está incorreto, ele não foi abandonado, certo? Aí está dizendo que ele foi abandoned, ok, gente? Então, a 2 está errada.
Então, aqui está dizendo que a 2 está correta, né, gente? Eliminamos mais uma, certo? Ou é a C ou é a D. Caiu a margem de erro para 50% aí, né, pessoal? 3. Hero Inoda tried to go back home many times. Ele tentou voltar para casa, pessoal? Hã? Ele tentou voltar para casa, pessoal? É verdade isso? Que ele tentou? Não, pessoal, ele ficava escondido lá, né? Ele ficava escondido lá na selva, ele não tentou voltar para casa, certo? Então essa também está incorreta, pessoal, certo? Ele não foi abandonado, aqui também está incorreto. A 3 também está incorreto. Ok? Dizendo que ele tentou voltar para casa muitas vezes, ok? Então, pessoal, aqui está dizendo que a 1 e a 3 estão corretas, então está errado, certo? E se tem incorreto, gente, aqui está dizendo que todos estão corretos. Chegamos à alternativa correta, né, gente? Letra C. 1 e 4. O que diz a 4? Ele tinha um outro soldado com ele until. Aí o cara foi morto pela polícia, lembram? Certo? Até 1972, certo? Então, gente, a letra C, certo? 1 e 4 estão corretos. Então, assim que está errado. Aqui está dizendo que ele era admirado pelas pessoas em Lubang. Não, o texto diz que muitos estavam lá zangados com ele, porque ele matou 30 pessoas na campanha, né, gente? Então, assim que também está errado. A resposta correta, letra C, 1 e 4. Ok, pessoal? 1 e 4, dizendo que ele esteve na selva por 29 anos e tinha um outro soldado com ele até 1972, o cara foi morto pela polícia. Ok, gente? 1 e 4 estão corretos, pessoal. Na sentença, the news media reported on this. É a última frase do texto, né, gente? No último parágrafo. A mídia de notícias lá do Japão, né, relatou sobre isso e outros erros que ele cometeu, misgivings. This, o pronome this, se refere ao que, gente? O que foi que a mídia relatou? Vamos lá. Vamos lá ver o que a mídia relatou sobre isso. Cadê? O governo filipino garantiu a ele um perdão, certo? Embora muitas pessoas lá no banco nunca o perdoassem por matar, pelo fato dele ter matado 30 pessoas durante sua campanha na ilha. A mídia de notícias relatou sobre isso, relatou sobre o quê? E outros erros, o fato dele ter matado 30 pessoas, certo, gente? A mídia de notícias relatou sobre o fato dele ter matado 30 pessoas. Então, letra B, pessoal. Relatou sobre isso, a matança de 30 pessoas, certo? Outros erros é outra história, certo? Muita atenção. O governo filipino, as ordens originais. Então, letra B, o fato que a mídia relatou sobre isto é a matança, é que ele matou 30 pessoas, galera. Texto da EA de 2014, pessoal. Read the letter, leia a carta e responda as questões. Dear Maggie, querida Maggie, my son just announced, o meu filho acabou de anunciar que ele vai para longe, going away to school, que ele vai para longe para a escola. Eu já disse a vocês, gente, que escola para eles é o ambiente, certo? Uma faculdade para eles é school, uma universidade para eles é school, uma autoescola é school, tudo para eles é school, certo? Aqui a gente fala, cadê fulano? Foi para a escola. A gente já pensa em quê, Diego? A gente pensa em ensino médio, né? Colégio, né? Lá não, gente, school é para qualquer ambiente de ensino, certo? Então aqui ele está dizendo provavelmente que o filho dele vai para a faculdade, o filho dele. Bob is a good student, se referindo ao filho dele, né? O homem está falando
o pai em dúvida, né? Bob is a good student, ele é um bom estudante. E eu estou muito orgulhoso dele. Qualquer faculdade, olha, a confirmação de que se refere à faculdade, seria sortuda, teria sorte em tê-lo. My only concern, a minha única preocupação é que ele nunca morou longe de casa antes. Will he be able? Ele será capaz de take care of himself, de tomar conta de si mesmo? What if there's an emergency? E se houver uma emergência? Então o pai aí está preocupado com o filho que nunca morou longe de casa, certo? E tem algumas dúvidas. Give me some advice. Me dê algum conselho. É um substantivo incontável. Gente, não existe a palavra advice, certo? Me dê conselho, certo? Você pode dizer como conselhos. So that I can relax, que eu possa relaxar. Então o pai está preocupado com o filho. É o pai duvidoso aqui, provavelmente escrevendo uma carta para a Meg, que tira essas dúvidas. Aquelas caixas de revista, né, gente? Carta para revista, para sites, né? Tirando dúvidas, ok? Baseado na carta, todas as alternativas, cuidado que EA tem isso, vem todas corretas, só uma, exceto uma que está errada. Bob is proud of himself, quando a palavra proud, I am very proud, como é o nome do filho? Bob. Lá está dizendo que o filho é orgulhoso de si mesmo. Não, quem está falando que é orgulhoso é o pai, certo? Eu estou muito orgulhoso dele, do filho, então já matou, né? Ele quer... Todas estão corretas, então ele quer a incorreta, é a letra A, certo, gente? Bob disse ao seu pai sobre seus planos, sim, que vai viajar. O pai de Bob está preocupado com seu filho, sim. É a primeira vez que o Bob vai viajar para longe de casa, sim. Então, se ele quer a incorreta é a letra A. Be able to, ser capaz de. Onde é que está no contexto ser capaz de? Ele será capaz, ele terá a capacidade, ele terá a habilidade, certo? De tomar conta de si mesmo. Então aqui tu quer saber, o be able to, sublinhado no texto, dá uma ideia de que, gente? Ele será capaz, ele será hábil, certo? Ele terá a capacidade de tomar conta de si mesmo. Não é necessidade, não é probabilidade, não é permissão, é capacidade. Ok, pessoal?